Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E hoje nós falaremos acerca desse livro aqui, ó, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E antes de entrar no tema desse livro, às vezes eu recebo algumas perguntas de alguns amigos, né? Fala, e aí, Micael, você que é um cara solteiro, o que você observa em uma mulher para você casar? Qual que é os comportamentos que você observa e você procura? Eu vejo que um dos pontos principais antes de você iniciar uma vida a dois é saber se você mesmo, você é feliz. Você é feliz? Você sente prazer em estar na sua casa em um dia de semana, um pleno silêncio, uma tranquilidade, você resolver as suas coisas e mesmo assim você conseguir sentir alegria e felicidade consigo mesmo, só você e Deus ali? Uma das perguntas principais é isso. Por quê? Porque a partir do momento que você não sabe o que é felicidade, você acha que felicidade são coisas que você pode conquistar ou alguém que vai te fazer feliz, nós já temos um problema, um baita de um problema. Por quê? Você vai esperar do outro comportamentos que para você julga ser importante para você mesmo. Você vai espelhar e esperar que o outro corresponda com os seus sentimentos. Só que o outro, ele é um conjunto de experiências, individualidades. Porque ele foi formado daquela forma, ele enxerga o mundo daquela forma, e ele não está casando com você simplesmente para fazer você feliz. Ele está casando com você, ou pelo menos deveria, para cumprir com o mandado que Deus tem, de construir uma família, gerar valor e impactar uma sociedade. Esta é a finalidade do casamento que está em Gênesis 1. Crescer e multiplicar. Outra coisa que eu observo, comportamento. Qual o comportamento? Essa pessoa, o que ela acha de um casamento? O que ela acha de um homem? Qual o papel do homem na visão dela? Qual o papel da mulher na visão dela? Ela gosta de crianças? Ela quer ter filho? Qual que é a visão dela acerca de ter filhos? A primeira coisa que ela vai me falar vai ser: ter criança dá muito trabalho. Eu prefiro adotar um cachorrinho. Para mim já não rola. Porque primeiro, biblicamente falando e cientificamente falando, um animal jamais substituirá um ser humano. Por mais inteligente, por mais lindo, por mais dócil que ele seja, um animal continua sendo um animal. O animal ele foi posto na terra para servir ao homem. Ou seja, o animal ele tem uma função específica. Ele não foi feito para substituir o homem. Logo, você tratar um cachorro, uma cadela, um gato, uma gata, até mesmo planta, que somos os pais e mães de samambaias, você tratar como gente, isso é uma ideologia satânica. Ponto e acabou. Economicamente, isso também é uma ruína, porque a ideia de você dizer que criança dá muito trabalho, de que filho é só problema, que casamento, do jeito que a Bíblia manda, é muito machista, muito patriarcado, essa conversa toda aí que a sociedade diz que vive impondo, né, no discurso dessas pessoas, você começar a programar e ver o mundo dessa forma de que tudo é culpa do outro, você acaba influenciando na demografia do nosso país. O que isso quer dizer? O que essa palavra demografia quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: a partir do momento que você tem pessoas nascendo, você tem uma mão de obra de trabalho crescendo e automaticamente uma expansão constante daquele povo, daquela sociedade. Então os princípios e valores daquela sociedade vai crescendo, vai aumentando, vai se proliferando, automaticamente vai o quê? Vai se fortalecendo. Do contrário, também é verdade. Quando você começa a estimular as pessoas a não ter filho, a não nascer de criança, a não gostar de criança, a adotar animal como para substituir como filhos, como criança, você acaba diminuindo a população, diminuindo a força de trabalho, diminuindo o poder daquele povo e aquela nação começa a entrar em decadência. Hoje o Brasil está entre o segundo e terceiro maior país da América do Sul, que está com o menor índice de natalidade, ou seja, menos crianças estão nascendo. Logo, a nossa população também começa a diminuir a sua expansão e seu poder econômico. O que aconteceu na China e que elas estão colhendo fruto dessa ideologia deles ter proibido de só ter 1 ou 2 filhos por casal, afetou a tal ponto que agora eles estão criando leis para estimular as pessoas a ter mais filhos. Por quê? A população deles está ficando velha, as pessoas não querem ter filho porque já enraizou na cultura e automaticamente não tem como eles crescer como um povo, nem como uma nação economicamente falando, embora eles sejam uma potência, tá bom? Então, um dos problemas é esse. Outro problema que
nós temos que observar é que aonde essa pessoa quer chegar, qual que é a perspectiva de futuro que ela tem, qual que é o perfil comportamental, e daí nós vamos entrar nessa questão do perfil comportamental, mas o que ela espera da vida. Por que ela está casando com a pessoa que ela escolheu para se casar? Essa pessoa, ela quer construir uma família, ela quer mudar, ela quer prosperar espiritual, financeiramente, ela quer mudar para outro país, ela quer formar uma família sólida e feliz. Tudo isso é válido. Como essa pessoa trata o pai, como essa mulher trata a mãe, qual é a visão dela acerca do que ela ganha? Por exemplo, se ela ganha um salário e a partir do momento que ela casar, ela vai querer dividir esse salário, ela vai ter a mentalidade de que tudo que ela ganhar será para juntar com o do seu esposo, formar um único salário e dessa renda eles conseguir prosperar materialmente. Tudo isso é importante, porque está inato na natureza da mulher ela ter o salário dela e aquilo que ela recebe gastar com tudo que ela prefere e não ter esse ato da doação. Isso é natural. Isso é natural na nossa sociedade. E isso tem que ser observado. Só que quando você começa a enxergar pessoas que querem mudar de vida e você fala, ó, o seguinte, tudo que o homem ganha é para dentro de casa. Tudo que eu ganho vai ser para nossa casa. Se por algum acaso você querer trabalhar e houver a necessidade de você trabalhar, você vai trabalhar, porém, nós vamos juntar esse bolo, nós vamos fazer um planejamento e nós vamos investir essa outra metade e nós vamos viver com o resto que sobrar porque nós precisamos mudar de vida. Essa é a mentalidade. Se você não tem uma pessoa do seu lado que tem o perfil de ter essa visão a longo prazo, cara, esqueça. Você não vai dar um bom investimento isso aí, não vai. Esses tipos de conselhos, esse tipo de conversa eu tenho com meu pai, com meu tio, com minha mãe, com alguns dos meus irmãos. Esse tipo de conversa nós temos isso abertamente, porque são conversas que todo pastor, todo líder, todo cooperador, todo ancião tinha que ter com cada jovem antes de casar. Porque faz com que o jovem já vá para o casamento de mente aberta. Ou seja, como que funciona o corpo da sua esposa, o corpo de uma mulher, como que funciona o corpo de um homem. O que o homem espera de uma mulher, o que a mulher espera de um homem. Cara, você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Porque se você quer um impossível, só os mentirosos podem lhe satisfazer. Entendeu? Se você sabe qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, você sabe o que o homem pode entregar, o que a mulher pode entregar, você consegue ter uma vida tranquila. Outra coisa, o que essa mulher faz, no caso falando de mulher, o que essa mulher faz no tempo livre dela? Ela passa muito tempo na rede social, o perfil do Instagram dela é aberto ou é fechado? O que ela posta, quem ela segue, o que ela curte, o que ela assiste, o que ela ouve, tudo isso é importante, tanto para homem quanto para mulher. Por quê? Se você tem um chamado para ser alguém que vai causar um impacto na Terra, você não pode se aliar com alguém que não entendeu qual que é o seu propósito. E que o comportamento dessa pessoa não é para que desenvolva essa capacidade mais e mais, tanto em você quanto nela. Não tem lógica. Um exemplo, se eu quero transformar a vida da minha família materialmente, financeiramente, para que nós venhamos a ter uma liberdade de viajar, de congregar, de ajudar as pessoas, eu vou me alinhar a uma pessoa que só vive seguindo famoso, falando um monte de besteira, assistindo Big Brother o tempo inteiro, só ouve funk, torra tudo que ganha, fala mal da vida dos outros, vive viciado em gastar em plataforma todo o dinheiro que recebe, não tem perspectiva de futuro, não vai dar bom, jovem. Não vai dar bom. Entendeu? Não vai dar bom. Se você tem esse perfil comportamental, você tem que saber observar. E uma das lições que Gustavo Cerbasi fala no livro dele é justamente essa. Você saber identificar o perfil comportamental da pessoa que você está prestes a casar. Por exemplo, tem pessoas que amam reclamar. Se um homem, ele casa com uma mulher que ama reclamar, a principal alavanca de um homem dentro de um casamento é a sua esposa. Se o homem, ele tem todas as qualidades para ser um cara próspero, espiritual e financeiramente, ser alguém, um agente de transformação, mas se ele faz uma escolha de casar com uma mulher que só reclama, que só vive seguindo o que famoso fala, que só vive querendo saber da vida dos outros, todo o assunto da pessoa é só relacionado à besteira que está na internet, passa o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, ou às vezes trabalha, mas não tem perspectiva de futuro, gasta tudo que ganha, esse cara, ele vai ser sabotado. E ninguém casa com inimigo. Do contrário, também é verdadeiro. Se você é uma mulher visionária, pensa em crescer, se desenvolver, e casa com um homem que é preguiçoso, vitimista, procrastinador, reclamão, extremamente ciumento, não vai dar bom. Não vai dar bom. Então, perfis comportamentais. Gustavo Cerbasi, ele dá vários perfis comportamentais. Um deles é o poupador. O poupador, ele fala que é alguém que
Ele pode ganhar muito ou pouco, mas ele sempre tem um dinheiro reserva para caso de emergência, ele sempre consegue poupar. Ele sempre tem uma gordurinha a queimar ali, porque ele é alguém prevenido. Ele sabe que o que ele ganha hoje, ele tem que separar uma parte para poder suprir uma necessidade de amanhã. E essa visão do poupador, ela faz com que a pessoa tenha uma visão de gestão em todas as áreas da vida. Não significa que ela vai prosperar e subir para um próximo nível, tá? Não significa isso. Mas faz com que ela consiga ser uma pessoa precavida e sempre ter alguma coisinha ali para poder suprir no momento da dificuldade. Já tem outro perfil, que é o famoso gastador. O gastador, ele não sabe quanto é que ele ganha, ele também não quer saber aonde ele vai gastar, ele gasta em tudo que ele puder e está sempre buscando coisas para poder satisfazer os seus desejos. E automaticamente o gastador, ele também é uma pessoa que ele acaba se tornando uma pessoa frustrada. Por quê? Por ele gastar demais, ele está sempre buscando estímulos que faz com que ele sempre sinta picos de dopamina. Então, ou seja, além dele torrar todo o salário, ou ela torrar todo o salário, ele vai sempre estar buscando entretenimento na internet para se manter motivado, comendo coisas que vai liberar picos de hormônio nele para se manter motivado. Então, uma série de coisas, sua preferência temporal é muito alta, ou seja, ele quer saber das coisas que ele pode conquistar agora e não no futuro. Então, esses perfis comportamentais podem tanto te ajudar quanto fazer você ir à ruína. Por exemplo, o perfil desligado. O desligado, ele ganha uma determinada soma de dinheiro, mas ele não sabe quanto é que ele ganha, não sabe onde ele está gastando, mas ele sabe que se ele controlar, ele consegue fazer sobrar. Então, ou seja, o desligado, se ele casa com alguém que é altamente poupador ou alguém que é investidor no quesito de saber gerenciar as coisas, o desligado ele vai desempenhar um papel muito importante, porque ele vai conseguir as coisas entregar na mão da pessoa que sabe gerir. E a pessoa que sabe gerir a sua esposa ou seu esposo vai saber direcionar para o local correto e ter uma ótima resposta, ou seja, um bom benefício concernente à sua vida a dois. E impacta em todas as áreas da sua vida. Só que também o desligado você precisa falar 3, 4, 5 vezes ou até mesmo desenhar para ele fazer as coisas, porque o perfil dele é esse, ele é desligado. Tem como mudar esse perfil, tá? Mas para mudar isso, até na forma dele falar, muitas vezes é muito lento, muito tranquilo, muito divagando, e você tem que estar sempre fazendo gesto para mandar o cara andar, porque senão não vai. Então você saber a respeito desses perfis comportamentais, você já sabe o que esperar e aonde trabalhar. É diferente, por exemplo, se você casa com alguém que é financista ou alguém que é investidor. É alguém que sabe que ela não pode manter dinheiro parado. Tudo que ela pegar, ela tem que direcionar para um local específico para juntar cada vez mais dinheiro, para juntar cada vez mais rendimentos ali, para ele mudar de vida. E isso vai refletir em todas as áreas da vida. Ele vai analisar, ele vê um possível conflito, ele sabe que se ele botar mais lenha na fogueira, aquilo ali vai aumentar. Então ele poupa, ele sabe gerir as emoções. Ele sabe analisar perfis comportamentais de pessoas, aonde ele vai conversar, com que ele vai chegar, com qual forma ele vai abordar aquela pessoa, porque ele sabe que o tempo dele é precioso. E até mesmo essa visão vai influenciar na hora de você casar. Você não vai casar com alguém que vive reclamando o tempo inteiro, vive surtando, vive reclamando, xingando o tempo inteiro. Por quê? Porque você casa com alguém assim, a chance de você ruir é muito alta. Então, baseado nesse livro, ele mostra várias planilhas, vários planejamentos que você pode fazer para você obter uma liberdade financeira em casal. E uma das ideias principais do livro que ele fala, que eu achei muito interessante, é que se sozinho você consegue administrar tudo que você ganha e você consegue obter um rendimento muito bom, financeiramente falando, imagina em dois, se a pessoa pensar da mesma forma que você, ou mais além ainda. Se vocês juntarem duas rendas, matematicamente falando, vocês terão uma renda ainda maior. É fato que vocês passaram por dificuldades, mas ele mostra várias possibilidades que você pode fazer para poder organizar tudo isso. E é real. Não se trata do quanto você ganha, do quanto você tem na conta, mas se trata da forma com que você vê o mundo. Se você vê o mundo como uma forma de alguém que todo mundo lhe deve alguma coisa, que o governo é isso, o governo é aquilo outro, cara, você nunca vai mudar porque você vai estar sempre esperando que alguém venha lhe ajudar e ninguém vai vir lhe ajudar. Essa é a realidade. Esse assunto tem que ser falado, tem que ser tratado. Ninguém vai vir lhe ajudar. Não espere do outro aquilo que você mesmo não tem capacidade de fazer. Você nem teve coragem de iniciar. Entendeu? Então, ou seja, ficar reclamando o tempo inteiro não vai lhe ajudar em fazer nada. Pelo contrário, o homem que reclama demais acaba ferindo o sentimento da mulher, a mulher acaba se fechando. E a mulher que reclama demais aciona no homem um comportamento de lutar ou fugir. Ou seja, o homem começa a observar a mulher como uma inimiga e você não casa com seu inimigo. Tá entendendo? Logo, esse casamento ele falha. Às vezes você pode passar o resto da sua vida os dois juntos, mas o casamento já o quê? Já falhou. Já faliu. Por quê? Os dois não têm essa capacidade de gestão, de gerenciamento. E tudo isso a palavra de Deus fala, que
A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. O homem sábio, ele escolhe bem o ambiente que ele vai, as pessoas que vai se relacionar com ele. Porque ele sabe que o tolo despreza o conhecimento. Entendeu? Então, tudo isso está dentro da palavra. Você consegue aprender isso dentro da palavra ou comprando livros de R$60, de R$50, que vai te passar insights para você ter a sua vida transformada. Então, esses são apenas alguns dos insights que tive dentro desse livro, um resumo dos resumos, e que vejo que é importante. Antes de você querer namorar, de você querer casar, você tem que entender que um homem, ele é enxergado pela capacidade que ele pode entregar, pelos seus resultados. Se você não tem 30 anos, não tem uma ideia de profissão, está perdido na vida, não me invente de querer ficar namorando. Porque você não tem perspectiva de futuro, você não tem condição de manter uma mulher. Vá estudar, vá trabalhar, vá conseguir dinheiro, para depois você pensar em casamento. Tá? Em alguns meios o pessoal fala muito a respeito, casa por fé. Querido, casar por fé é uma tendência problemática. É uma tendência problemática. Porque a fé, na realidade, ela é a capacidade de você crer em algo que você não está vendo, mas você tem a certeza que você vai alcançar. Só que ao mesmo tempo, essa fé, ela é uma fé capacitadora, ou seja, ela é uma força que te impulsiona para você ir em direção a algo. Se você não tem uma direção para onde ir, não é fé, é loucura. Entendeu? Se você não tem um direcionamento, por exemplo, a Bíblia fala que existem dois tipos de fé. A fé para a salvação, ou seja, eu tenho que crer em Cristo Jesus para receber o perdão de Deus e entrar no céu, ser salvo. Tá? Eu acredito nisso. E a fé para ver milagres. A fé para ver milagre, para mudar de vida, para mudar de realidade. A maioria desses livros aqui, eles falam acerca dessa segunda fé. A fé ou a certeza para você conquistar algo. E literalmente, a maioria deles usam o termo fé mesmo. E eles dão a definição de que fé é uma certeza que você tem em algo que você está fazendo e que você tem a capacidade de visualizar na sua mente aonde você quer chegar. Você não sabe como, algumas vezes, mas na maioria das vezes você tem um plano. E você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que você vai conseguir mais cedo ou mais tarde. Isso é o que a maioria desses livros chama de fé e que a Bíblia chama de fé, a fé para ver milagres. E até mesmo para ver milagres ou para ter a sua realidade mudada, você precisa ter uma certeza e precisa ter o quê? Um direcionamento. Para que alguém receba uma cura, ela tem que ter uma ideia do que é uma cura. Para alguém ser liberto do câncer, ele tem que ter ideia do que é um corpo saudável. Então, ou seja, ele sabe para onde ele quer ir. Se eu estou doente, eu quero ir para uma cura, para uma libertação. Se o meu corpo está enfermo, eu quero ir para um corpo que esteja curado. Então você tem um norte, entendeu? Você tem um norte. O cristão, ele tem um norte para onde ele quer ir. Ele sabe que a fé dele tem que ser direcionada a Cristo. E onde Cristo está, é onde o cristão quer estar. Então, essa é a realidade. Se você tem um norte para onde ir, isso se chama-se fé. Essa fé, essa certeza, essa força, essa dádiva capacitadora, essa convicção vai te fazer chegar lá e saltar cada obstáculo. Já se você não sabe para onde você quer ir, não tem noção de onde você vai, não sabe como você vai fazer, isso não é fé. Isso é qualquer caminho. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, ou seja, loucura. Simples assim. Beleza, meus queridos? Então, pense nisso, reflita comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários aí sugestões de temas, mande no meu Instagram, Micael_oficial e tamo junto!